Na semana passada, nesses últimos dias, aí tem sido levantado um problema relativo à Secretaria de Educação de Balneário Camboriú, mais precisamente relativo à educação infantil de Balneário Camboriú, que seria a unificação de funções, né, na educação infantil da Rede Municipal de Ensino de Balneário Camboriú. Inclusive, muita gente reclamando, porque chamaram professores de uma categoria, não chamaram de outra, professor regente, que agora eu fiquei sabendo nem existe, mas para esclarecer tudo isso para a gente, estão conosco aqui nos estúdios, né, para começar pelo Valdir Lolli. Bom dia, que é o presidente do sindicato, né, dos servidores municipais de Balneário Camboriú, está aqui conosco o Valdir, está a Marisa Zerbato, que é secretária-geral lá do sindicato dos servidores municipais, também a Fátima Cassol, a Jussara Marques, que são professoras. Bom dia, Valdir. Bom dia, Elis, bom dia você, Edson, bom dia a toda a sua equipe de apoio, né, e bom dia a todos aqueles que estão nos assistindo aí, a Marisa, a Jussara, enfim. Bem, Elias, toda essa polêmica, tudo isso vem girando em torno do quê? De uma antiga luta da categoria, né? Porque na educação infantil existiam 3 cargos: professora de educação infantil, professora de apoio pedagógico infantil e professora de educação infantil. Com a luta do sindicato, o sindicato conseguiu sensibilizar o prefeito para que isso fosse transformado num cargo só. E por que isso? Porque todas essas professoras trabalham na mesma sala de aula, cuidam das mesmas crianças, fazem a mesma coisa, exercem as mesmas atribuições e possuem a mesma formação. Então, nada mais justo para valorizar a educação de Balneário Camboriú, para que os nossos pais tenham segurança de colocar a criança na creche, que seja bem cuidada, né? Então, foi transformado num cargo só, em função de todas elas terem a mesma formação. Por que isso? Porque a LDB assim exige, a Constituição Federal exige, o Plano Nacional de Educação também exige, o Plano Municipal, que foi uma briga recente, também busca essa valorização. Então foi isso que o prefeito fez, foi isso que o sindicato lutou, e era essa a briga da categoria, a briga no bom sentido, a luta da categoria. E nós não entendemos por que, Elias, essas denúncias anônimas que não se sabe de onde vem, pessoas denunciando que não dão a cara, tem que vir aqui para a televisão, não é mandar um WhatsApp, não se sabe quem é, vem aqui, vão falar, vão discutir, vão lá no sindicato, nós estamos abertos ao diálogo, né? Agora, para chegar nesse consenso, claro que houveram reuniões, né? Aconteceram reuniões com a categoria, com o sindicato, na Secretaria de Educação, várias reuniões aconteceram, né? Então, tudo que aconteceu está dentro da lei, a lei foi para a Câmara, foi aprovada por unanimidade de votos, e está aprovada, está valendo, e não se entende realmente o porquê disso. Me parece que, talvez porque estejamos em ano eleitoral, alguém querendo tirar proveito disso. Agora, o importante disso tudo, Elias, é que estão aqui as professoras, nós, e o importante é que o que foi feito é legal, tem a formação, elas exercem as mesmas atribuições. E nada mais está sendo feito do que o que a LDB, o que a Diretriz Nacional da Educação exige. Aliás, a Marisa participou dessa luta bem lá atrás, né, Marisa, quando eram monitoras, ainda que foi através de uma lei, através de uma discussão, foi passado para professor auxiliar, né? De apoio. Professor de apoio, né? Primeiramente, bom dia, Elias, e bom dia a todos que estão nos assistindo. Elias, exatamente, eu já faço parte dessa luta, eu fui monitora, né? Eu fui monitora depois de uma longa luta, né, para reconhecimento, passamos para professoras de apoio, tá? Porque no momento não dava para passar para professora de educação infantil em função de um concurso vigente, então se criou mais um cargo, né, para se resolver um pouco mais para frente. E agora nós conseguimos finalmente essa igualdade na educação infantil. Até porque, Elias, você já teve filha na escola, no núcleo, já fui professora da sua filha, claro. E na sala de aula você é testemunha que não dá para identificar quem é professor de apoio, quem é professor auxiliar, quem é professor de educação infantil. Todos têm a mesma responsabilidade, todos fazem as mesmas funções. Então, isso é um absurdo, Elias. O sindicato ter que vir à televisão, à mídia, à rádio,
para defender, né, uma conquista de professores. Isso é um absurdo, eu acho isso um absurdo, porque assim, ó, nesse momento, né, em que a comunidade, quem estão denunciando, deveria estar aplaudindo, né, não denunciando, né, porque assim, ó, valorização dos professores é tudo que se busca, até para se conseguir uma qualidade de ensino, passa pela valorização dos professores. E hoje, nós vimos na mídia em geral governantes espancando professores em praça pública, nós vimos governantes fechando escolas. Então, o que será? Essas pessoas que estão denunciando são pessoas que têm esses governantes como ídolos? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Pelo várias pessoas que nos enviaram algum comentário, até conversaram conosco no ar, falaram da figura do professor regente. Estão chamando o professor auxiliar para ser professor regente. Isso existe? Elias, é mais um equívoco, né? Porque, assim, ó, não existe professor regente na lei. Pode procurar. Não existe. Regente é um apelido, não sei em que momento, né, se colocar esse apelido num professor que se achava o líder da sala. E, na verdade, nunca teve esse líder, né? Então, todos trabalham em educação infantil, trabalho em equipe, tá? Então, existe, sim, uma diferenciação salarial, tá? Do professor de educação infantil, que foi o cargo que foi criado para trabalhar na educação infantil, depois, né, que Balneário Camboriú passou a considerar a educação infantil como primeira etapa da educação básica. Então foi criado esse professor de educação infantil, tá? Depois veio o professor auxiliar, e depois a nomenclatura do professor, do monitor para professor de apoio pedagógico infantil, que é aquela luta que a gente conseguiu transformar, né? Porque o monitor foi o primeiro professor das creches, que era assistencialista. Então ele passou num concurso para trabalhar com criança, mas na época que era assistencialista. O que mudou, Elias, foi o entendimento da educação infantil nacionalmente, né? Que passou de assistencialista, tá, para a primeira etapa da educação básica. Então não dá para ter monitor em sala de aula, né? E todos foram estudar, Elias, são todos graduados, são todos com pós-graduação, são todos preparados. E essa conversa de dizer que os pais estão preocupados, isso é balela, porque os pais conhecem, os professores são professores que estão há mais de 20 anos, a comunidade sabe e conhece os professores, tá? Inclusive nós estamos até junto com os professores, nós vamos fazer uma campanha de conscientização com os pais do que está acontecendo, né? Porque fica constrangedor para os nossos professores que estão 20 anos com uma bagagem, com uma experiência, ter que passar por isso, né, Elias? Perfeito. A professora Maria Jussara, né? A Fátima que saiu correndo, não aguentou o frio aqui dentro, né? Mas viu, a Fátima pode ficar tranquila, a gente aumenta a hora, que não tem problema não. Jussara, aí, qual é o entendimento que você tem então dessa situação? Eu reitero as palavras do Loli e da Marisa, né? Eu tenho formação, tenho competência e estou dando conta em sala de aula, porque foi questionado, né, que nós não sabíamos fazer planejamento e a gente está planejando a aula assim, ninguém entra na sala sem um plano de aula. E, dentro do possível, estamos fazendo tudo que tem que ser feito. Senhora, de que núcleo? Essa planilha de planejamento existe, eu sou do núcleo Pioneiros. Aqui pertinho nosso. Isso, aqui. Existe uma planilha de plano de aula, essa planilha é semanal, e a gente está elaborando essa planilha todos os dias e colocando todas as atividades, né, desenvolvidas com as crianças nessa planilha. Está ali a planilha para a gente, né, mostrar para os pais, para quem quiser, que está sendo feito. Porque o questionamento foi esse, né, Marisa? Que nós não sabíamos planejar a aula. Sim, não sabíamos planejar. E a gente está planejando, esse planejamento existe e está sendo elaborado. O que o pessoal tem que entender hoje, eu acho que é importante isso, né, que a própria Marisa falou, e o Loli também,
é que não se entende mais aquela questão de creche como era antigamente. Hoje é núcleo de educação infantil, não é mais assistencialista, muito pelo contrário, você quando entra lá, mesmo na creche, já vai aprendendo, né, algumas coisas que com certeza vão refletir no futuro, para uma educação fundamental melhor. Então isso que é fundamental. Não existe mais creche, não existe aquela questão, de depósito de criança, deixar a criança lá com a monitora cuidando. Hoje não, a criança vai para lá, é bem cuidada, já começa a ter contato com as coisas pedagógicas também, né, Marisa? Eu acho isso que é importante. Então esquece aquela coisa do passado, esquece que existiu no passado creche, que as pessoas ficavam lá nessa creche, os pais deixavam e só buscavam, lá tinha uma monitora que cuidava do filho, trocava a fralda, dava comidinha, tal. Não, hoje não, além de tudo isso que elas têm também já um contato com as questões pedagógicas que vão refletir, com certeza, num ensino melhor quando elas ingressarem, né, a partir do ensino fundamental, né? Isso. Elias, esses professores, eles, além da formação, né, que eles têm, eles também têm uma formação continuada. Todos os anos eles têm cursos, né, para preparar esses professores. Então, assim, eles estão sempre atualizados, né? Esses professores, eles têm a formação que a Secretaria da Educação, né, promove todos os anos e várias vezes ao ano. Então, assim, é complicado quando a gente se depara com uma situação dessa, e pior ainda, Elias, essas denúncias, né, no Ministério Público, que não são poucas, né, e essas pessoas, quem são essas pessoas? Essas pessoas não têm cara, né, porque são denúncias anônimas, né, e denegrindo, né, esses profissionais. O que acontece? Mais sério ainda, que além de ser anônimas, Elias, eles estão usando nome de pessoas, tá, para fazer essas denúncias. Nós temos, inclusive, um BO, né, Lori? Um BO de uma professora de Itajaí, que o nome dela está lá no Ministério Público como denunciante. A professora Janaína, ela fez um BO para retirar o nome dela, porque ela jamais compactua com isso que estão fazendo. Tá? Ela é uma professora, ela defende a valorização. E o que nós fizemos hoje em Balneário Camboriú está se fazendo no Brasil todo. E, infelizmente, alguns municípios ainda relutam. Mas a valorização e a igualdade na educação infantil é uma busca no Brasil todo que está se acontecendo. É um movimento, né? E que vem da LDB, que vem dos planos municipais de educação, do Plano Nacional de Educação, que exige. Não é nós que inventamos isso. Tá? Perfeito. Olha, obrigado por vocês que vieram por esse esclarecimento. A gente sempre está aqui com as portas abertas, quando for necessário esclarecer algo mais a respeito dessa questão. Grande abraço, Valdir, grande abraço, Marisa, grande abraço, professora Maria Jussara, a professora Fátima também. E voltem sempre quando precisar. Obrigado. A gente sempre agradece esse espaço democrático aqui, porque é para esclarecer a comunidade. Muito obrigado e um bom dia a todos.